Olá, aqui é o tio do papelão, trazendo mais um vídeo de contos de terror. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Alguns anos atrás eu estava em casa sozinho à noite. Tinha sido um dia longo de trabalho e eu estava aliviado por finalmente estar de volta. Eu morava em uma casa pequena que estava alugando por causa do meu emprego. Naquela noite resolvi pedir uma pizza pela internet. Algum tempo depois a campainha tocou e eu sabia que era a pizza chegando. Fui até a porta e ao abri-la vi o entregador. Peguei a pizza, dei a gorjeta, mas antes de eu fechar a porta, ele me perguntou se podia usar o banheiro. Eu não sei exatamente porquê, mas disse que sim. Não era algo que eu queria, nem fazia sentido, já que eu não conhecia o cara. Mesmo assim, acabei deixando-o entrar. Ele não parecia suspeito nem nada do tipo, então indiquei que o banheiro ficava no final do corredor à esquerda. A casa era pequena, e ele certamente não teria dificuldade em encontrar o caminho. O entregador foi até o banheiro e, menos de um minuto depois, voltou e saiu da minha casa. Depois disso, eu comi a pizza e fui relaxar na sala de estar. Algumas horas se passaram, já era quase meia-noite, quando de repente ouvi batidas na porta novamente. Achei estranho, pois não esperava ninguém àquela hora. Quando olhei pela janela, vi que era o mesmo entregador, mas desta vez ele não estava mais com o uniforme da pizzaria. Assim que ele me viu olhando pela janela, percebi que teria que atender. Abri a porta e perguntei o que ele queria. Ele me disse que havia acabado de sair do trabalho e percebeu que tinha deixado a carteira na minha casa. Naquele momento fiquei desconfiado. Eu já estava em casa há horas e não tinha visto nenhuma carteira, nem no banheiro. Ofereci-me para procurar rapidamente, mas ele insistiu, dizendo que sabia onde estava e que precisava entrar para pegar. Eu já estava desconfortável com a situação, mas antes que eu pudesse responder, ele entrou direto na minha casa, dizendo que seria rápido. O homem foi até o corredor, mas em vez de ir ao banheiro, ele foi direto para o meu quarto, que ficava em frente. Ele entrou e trancou a porta. Fui atrás dele e disse que aquele não era o banheiro, mas ele não respondeu. A essa altura eu já estava com um péssimo pressentimento. Continuei chamando, mas ele se recusava a falar ou sair do quarto. Sem saber o que fazer, decidi ligar para a polícia. Expliquei a situação para o 190 e esperei do lado de fora da casa, sem querer chegar perto do quarto onde ele estava. A polícia chegou rápido e eu os encontrei na frente da casa. Quando entraram, algum tempo depois, saíram com o homem. Ele estava escondido no meu quarto e se recusava a sair por conta própria. Fiquei aliviado por ter chamado a polícia. Até hoje não sei o que ele pretendia fazer, mas tenho certeza de que foi demitido da pizzaria depois daquele incidente. Desde então, nunca mais pedi pizza daquele lugar. Há cerca de 20 anos eu morava em uma cidade tranquila e trabalhava como entregador de pizza. Meu emprego era em uma lanchonete de bairro chamada Bela Pizza, localizada na periferia da cidade. Durante o dia, a área ao redor era bastante movimentada, mas à noite ficava bem mais calma. Como pizzaria, nosso horário de funcionamento se estendia até tarde, e em uma dessas noites, eu estava de plantão até as 2 horas da manhã. Por volta da 1 hora, recebi uma nova entrega. Enquanto estava dentro da loja, saí pela porta dos fundos em direção ao meu carro, que estava estacionado no pequeno pátio reservado para os funcionários. Quando abri a porta, notei um homem parado ao lado do meu carro. Assim que ele me viu, começou a se afastar rapidamente e desapareceu atrás de algumas caçambas de lixo que ficavam ali perto. Ele sumiu tão rápido que não tive nem tempo de perguntar o que estava fazendo. Imaginei que tivesse saído pela lateral da loja e seguido em direção ao beco. Como não vi mais o homem, segui até o carro, conferi se estava tudo certo, entrei e fiz a entrega sem problemas. Ao voltar, mais ou menos 15 minutos depois, recebi outra entrega. Saí novamente pela porta dos fundos e dessa vez não havia ninguém por perto. No entanto, quando estava no meio do caminho até o carro, ouvi passos atrás de mim. Ao me virar, vi que era o mesmo homem caminhando em minha direção. Acelerei o passo e entrei rapidamente no carro. O sujeito continuava vindo rápido, o que me deixou ainda mais desconfiado. Ele se aproximou a alguns metros, mas não tentou abrir a porta nem bater na janela.
Ficou apenas parado ali, me observando. Sem querer esperar para descobrir o que ele queria, liguei o carro e saí rapidamente. Fiz a entrega e, quando voltei, não o vi de imediato. Estacionei no meu lugar de costume e comecei a caminhar em direção à porta dos fundos, mas, para minha surpresa, lá estava ele de novo. Dessa vez, o homem saiu de trás de um carro de um colega de trabalho, parado próximo à porta da lanchonete. Não queria arriscar e decidi não seguir pelo caminho de sempre. Dei a volta pela lateral do estacionamento e fui até a porta da frente, que já estava trancada. Toquei a campainha e um colega me deixou entrar. Assim que entrei, contei a todos sobre o homem suspeito. Decidimos chamar a polícia e ninguém saiu da loja até que eles chegassem. Quando a polícia chegou, fizeram uma busca pela área, mas o homem já havia desaparecido. Após a verificação, os policiais foram embora. Recebi outra entrega naquela noite, mas felizmente não vi o sujeito novamente. Essa foi, sem dúvida, uma das experiências mais assustadoras que vivi trabalhando naquela lanchonete. Quando eu tinha 17 anos, consegui meu primeiro emprego como entregador de pizza em uma pizzaria perto de onde eu morava. Na época, eu morava com meus pais e ainda estava no ensino médio, então eu trabalhava principalmente nos finais de semana, além de algumas noites durante a semana. Certa vez estava trabalhando em uma sexta-feira à noite e, como a pizzaria ficava aberta até tarde, eu tinha turnos mais longos nessas noites. Já tinha alguns meses de trabalho e estava acostumado com a rotina quando, numa noite, saí para uma entrega por volta das 23 horas. Ao sair da pizzaria, percebi que estava sendo seguido. As estradas estavam tranquilas e eu não dei muita importância quando notei os faróis atrás de mim. No entanto, os faróis continuaram lá enquanto eu dirigia para o endereço da entrega. Quando cheguei na rua da entrega, o carro atrás de mim continuou descendo a rua, o que me deixou um pouco mais tranquilo. Entreguei a pizza e voltei para o carro, dirigindo de volta para a pizzaria. No entanto, ao chegar ao fim da rua, os faróis estavam lá novamente, seguindo-me quase todo o caminho de volta. O carro se virou aleatoriamente alguns minutos depois, o que me deixou bastante desconfortável. Mais tarde tive outra entrega e, novamente, percebi que estava sendo seguido. Desta vez, o carro me seguiu apenas parte do caminho e os faróis se apagaram depois de alguns minutos. Fiz a entrega e voltei sem problemas. A próxima entrega foi tranquila, sem sinal de que estava sendo seguido. No entanto, na entrega seguinte, o carro apareceu novamente. Já passava da meia-noite e, dessa vez, o carro me seguiu quase todo o caminho até a casa, mas não até o final. Após essa entrega, eu tinha a última da noite. Durante essa entrega, não percebi o carro, o que me deixou um pouco mais tranquilo. Voltei à pizzaria por um curto período e, ao sair do trabalho e começar a dirigir para casa, o carro apareceu novamente. Senti um medo terrível, pois não queria que ele me seguisse até minha casa. Tentei ligar para meus pais, mas era muito tarde e eles já estavam dormindo. Não sabia mais o que fazer. A viagem de volta para casa levou cerca de 10 minutos e o carro me seguiu o tempo todo. Quando estava me aproximando da minha rua, meu plano era dar algumas voltas no quarteirão para ver se o carro continuaria me seguindo. No entanto, quando virei pela primeira vez, o carro não me seguiu, o que me fez sentir um alívio. Consegui chegar em casa e entrar na garagem, sempre olhando ao redor para verificar se o carro voltaria, mas não o vi. Depois disso, não fui seguido durante o restante do tempo em que trabalhei na pizzaria. Até hoje não sei quem estava me seguindo naquela noite ou por quê. Isso aconteceu em 1996. Eu tinha 13 anos e numa noite estava em casa com minha irmã mais velha, que tinha 16 anos na época. Nossos pais tinham saído e nos deixaram um pouco de dinheiro para pedir uma pizza. Depois que eles foram embora, eu fui para o meu quarto para jogar videogame enquanto minha irmã estava no dela. Quando fiquei com fome, saí do meu quarto e disse à minha irmã que queria pizza. Nós pedimos e não tenho certeza da hora, mas já estava escuro. Enquanto esperávamos pela pizza, ficamos na sala de estar. Quando o entregador chegou e tocou a campainha, minha irmã atendeu, pagou e trouxe a pizza para a cozinha. Eu estava na sala de estar assistindo TV,
prestes a ir para a cozinha quando ouvi alguém tentando abrir a porta da frente da nossa casa. Parecia que a pessoa estava tentando forçar a entrada. Fui até a janela da frente e olhei para fora. Vi alguém se afastando rapidamente e desaparecendo em segundos. A pessoa tinha ido para o lado da nossa casa em direção à garagem. Continuei observando, mas não a vi voltar. Imaginei que ela tivesse ido embora e fui para a cozinha, onde contei à minha irmã sobre o que aconteceu. Olhamos por algumas janelas, mas não vimos ninguém. Achamos que a pessoa tinha ido embora e voltamos para a sala de estar para comer pizza e assistir TV. Não demorou muito para que houvesse outra batida na porta da frente. Fomos cuidadosamente até uma janela da frente e olhamos para fora. Vimos um homem parado na escada da frente. Não era o entregador de pizza de antes, e nenhum de nós o reconheceu. Imaginaríamos que era o mesmo homem que tentara entrar na casa. Não sabíamos o que fazer, e eu queria ligar para nossos pais, mas não tínhamos celular na época. Ficamos na sala de estar, ouvindo o homem bater mais uma vez na porta, até que ele parou. A casa ficou muito quieta por um momento e quando olhamos novamente, o homem havia ido embora. Momentos depois, ouvimos alguém tentando abrir a porta dos fundos. O homem parecia determinado a entrar. Minha irmã decidiu chamar a polícia e foi até o telefone fixo. Eu fiquei na sala de estar esperando que o homem não tentasse arrombar a porta enquanto minha irmã estava no telefone. Não ouvimos mais nada depois que ela informou a polícia sobre a situação. A polícia chegou cerca de 10 minutos depois. Eles vasculharam nossa propriedade e, surpreendentemente, encontraram o homem escondido atrás de uma árvore no nosso quintal. Era o mesmo homem que tínhamos visto. Fiquei aliviado por ele ter sido encontrado. A polícia prendeu o homem por invasão de propriedade. Nem eu nem minha irmã tínhamos ideia de quem ele era, mas estamos muito felizes que ele tenha sido capturado. Eu sou um ex-motorista de entrega de pizza. Consegui o emprego quando tinha 20 anos e no começo gostei bastante. Não precisava trabalhar tanto, apenas algumas noites por semana. Meu carro era relativamente novo e eu não me importava em fazer entregas por toda a região. A área onde eu morava não era muito movimentada, então dirigir era bem tranquilo. Além disso, as gorjetas faziam o trabalho valer a pena. Depois de cerca de 6 meses trabalhando lá, me vi em um final de semana já tarde da noite com uma quantidade significativa de entregas feitas. Foi uma noite agitada e eu estava ganhando bem, mas as entregas começaram a diminuir à medida que a madrugada avançava. Lá pelas 1 da manhã, recebi mais um pedido, desta vez de pizza de alho. Peguei o pedido, o endereço e fui para o carro. A área era conhecida, mas o endereço exato não me soava familiar. O local ficava a uns 10 minutos de distância, e quando cheguei, parecia ser uma casa típica de bairro residencial. Estacionei na beira da estrada e fui até a casa com o pedido. Quando cheguei à porta da frente, notei que havia uma fita adesiva com um aviso: "Por favor, use a porta dos fundos." Na hora, um certo mau pressentimento me atingiu, mas tentei racionalizar. Talvez a porta estivesse quebrada ou algo bloqueando a entrada. Provavelmente era só o cansaço da noite e o fato de estar muito escuro que me deixaram inquieto. Mesmo assim, segui até os fundos da casa. Ao chegar na porta dos fundos, bati e esperei por alguns segundos. Nada. Pensei em bater de novo, mas ouvi o som de passos vindo de dentro. A porta se abriu, mas estranhamente não vi ninguém. Quem quer que tenha aberto saiu rapidamente de vista. A casa estava completamente no escuro, sem nenhuma luz acesa. Aquilo me deixou confuso. Fiquei ali parado e anunciei que era da pizzaria. Nenhuma resposta. O pedido não tinha sido pago, então eu não podia simplesmente ir embora. Enquanto aguardava na porta aberta, ouvi o que parecia ser a porta da frente da casa abrindo e fechando, mas não tinha certeza. Perguntei se havia alguém lá, mas ninguém respondeu. Eu sabia que alguém havia aberto a porta para mim, e aparentemente queria que eu entrasse, mas eu definitivamente não faria isso. Então comecei a sentir um movimento à minha direita, meio atrás de mim. Quando virei para olhar, vi um homem parado na entrada do quintal, perto da lateral da casa.
Ele estava usando uma máscara de esqui. Naquele instante, meu coração disparou. O homem começou a caminhar em minha direção, e eu sabia que tinha que sair dali. Coloquei a caixa de pizza no chão e corri. Voltei para o carro o mais rápido que pude, entrei e fui embora. Quando cheguei à pizzaria, contei aos meus colegas o que havia acontecido. Eles acharam engraçado, mas eu estava completamente apavorado. Tanto que, após esse incidente, só fiquei mais um mês no trabalho antes de pedir demissão. Ainda penso nisso de vez em quando. Será que foi uma pegadinha? Ou aquele homem realmente tinha más intenções? Eu realmente não sei. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E acompanhe o vídeo anterior. Até a próxima.